Luiz, Oi, Lucas. tudo Pronto, bem? maravilha, meu. E aí? Deixa eu ver que está a tela aí, né? Perfeito. Me conta, rapaz. E aí, como foi? Ah, vamos lá, meu. Então, tava tentando acertar as últimas coisas aí, tava no poupa-tempo, tava tentando resolver lá uma questão de documento, meu, para mandar lá para a empresa. Deu certo, Lucas. Agora que começa segunda-feira, meu. Vou mandar o notebook hoje ainda. Opa. Falei com a acho que é a Maiara, se eu não me engano, Aham. lá da empresa. É uma consultoria, não sei se já ouviu falar, que chama Cortex. Cortex? Não, essa eu não conheço. Para trabalhar com análise de dados. Para trabalhar com basicamente tipo, na área de business intelligence, né? Eles me contrataram Legal. mais para a área de negócios, mas a Patrícia, que é a gerente, Bom. ela falou que o ideal seria que eu já fosse focando aí na área de principalmente SQL. Eles extraem muita base de dados. Que legal. Que bom. Eles extraem qual linguagem? SQL, geralmente? SQL, eles usam, como é o nome, meu? SQLite, SQL DBX, Tem aqui, até marquei aqui, MySQL, o que é? MySQL, é MySQL? isso mesmo. Da Microsoft. Ah, da Microsoft, MySQL? Uhum. Ah, não sabia. Microsoft. Todos eles funcionam com a mesma linguagem. Eu vou te mostrar um pouquinho aqui hoje. A gente pode. Aí você vê como vai ficar seus horários, tal, como que você vai precisar de tempo. Enfim, a gente Então, é isso que eu queria até ver contigo, se a gente conseguisse começa e vê. alterar, não. Ah, é? Você já tem uma ideia? Beleza. Quando que é bom pra você? Então, o horário da empresa, a princípio, vai ser das 9 às 18. Uhum. Mas se não tiver uma opção aí contigo, a gente pode tentar fazer no horário do almoço, tal. Como é home office, daria para tentar encaixar também. Eu peço Ó, alguma coisa rapidinho, tal, não tem perigo. então, é o Vou sentir seguinte. como é o ritmo também. Eu vou com a turma, eu tenho uma turma que vai até dia 18 agora, tá? Depois Certo. as segundas e quartas já ficam mais tranquilas. Isso, as segundas e quartas que eu faço com o pessoal fica mais tranquilas. Porque daí acaba. Eu tô fazendo 2 vezes por semana com eles, né? Certo. E aí vai ter as segundas e quartas à noite, que é tranquilo. Perfeito. Pode ser se você preferir na hora do almoço um dia no seu horário também, se não ficar corrido para você. Você tem que ver também aí, porque você precisa de descanso, senão você vai pirar o cabeção, não se esqueça disso. Porque pira, Tem isso também. pira, tá certo? E ver o que é mais interessante. Se você prefere Tá na hora do bom. almoço, se você prefere à noite, entendeu? Porque agora vai ter aquela empolgação de começar. Quando tiver no meio da luta lá, no meio da batalha, aí você vê o que é mais interessante, entendeu? Se fica na hora do almoço para já pegar, se é interessante à noite, se você vai ficar muito cansado. Vai ter dia que você vai estar meio cansadão. Tem que ver com você o quanto que você consegue aproveitar, entendeu? Para ver o quanto você consegue ter de eficiência no aprendizado das coisas. Senão não compensa para você. Não, claro, com certeza. Absorve, entendeu? Você tem razão. Mas que bom, cara. Fico mega contente, cara. Mega contente. Puta que pariu. Que legal. Que legal. Vocês vão Então, não trabalhar com é. muitos dados. Isso é certeza absoluta. Então, com certeza. Não é a melhor vaga do mundo no sentido macro, assim, mas tá ótimo, meu. Até comentei com a Patrícia, a gerente, falei, meu, tá perfeito. Eles têm muita possibilidade de aprender também lá, né? A Cortex é uma escola, eles receberam um aporte aí de um fundo americano. Olha que Eles são legal. uma, eles são uma empresa antiga, eles têm 15 anos, mas eles começaram a ter uma pegada mais startup, mudar o modelo de negócios dele, porque antes faziam basicamente crawlers, né? Que eram coletores aí de informação na rede. E Uhum. eles mudaram esse foco e hoje em dia eles são uma empresa basicamente de BI mesmo, né? Entendi. E eles. Eles são uma consultoria, né? Eles não vendem um sistema, não vendem nada disso. Então eles capturam dados, muitos dados de clientes, cruzam e otimizam dados com dados internos. Eles têm mais de 400 bases de dados lá, desde BGE, base do Banco Central, enfim. A gente pode cruzar essas bases e daí gerar valor para o cliente, né? Legal. Eles têm bastante clientes? Eles estão com a Unilever, eu acho que com a outra, meu, eu acho que é a Ambev. A Legal. Patrícia falou que eles estavam para fechar um contrato com um banco também, um banco digital, não sei exatamente qual, mas não abriu ainda. Talvez eu fique num primeiro momento aí, nos primeiros 3 meses, na conta da Unilever, parece. Muito bom. Uma empresa. Trabalhar muito com varejo.
Isso é bom. Isso é excelente, por sinal. É, eu Cara, conheço bem pouco, assim, varejo é um segmento que eu trabalhei pouquíssimas vezes na vida. Trabalhei com geomarketing só na época, mas isso foi em 2011. você vai gostar. A gente vai conversando. Que eu puder ajudar, você vai me chamando. A gente vai conversando junto. Tá? Legal, e valeu mesmo, Lucas, Me porque coloco à as suas dicas disposição. aí. Não, as suas dicas, a questão do dicionário de dados, esse tipo de coisa ajudou muito, meu. Que bom. Contente. Funciona. Funciona. Funciona, cara. É o que a gente usava. Bom, pelo menos eu usava muito nas empresas que eu trabalhei, né? Usava demais. Porque o que acontecia? Eu não sei se como que vai ser lá dentro, você vai sentir isso lá. Pode ser que eles tenham algum dicionário ou algum até metadados pronto para te ajudar. Pode ser, isso vai te ajudar muito, de verdade. Você vai ver a hora que são 400 bases, imagina quantas variáveis não tem. Se o cara tiver um dicionário de dado mínimo, por exemplo, não precisa estar totalmente atualizado, mas que seja uma parte atualizada, vai te ajudar bastante. Se ele não tiver nada, cara, você vai ter que primeiro, assim, a minha visão, o primeiro passo é construir para você entender o que você está trabalhando. Porque ele, Sim, além de fazer uma organização inicial tal, ele serve muito para você como referência, entendeu? Porque imagina, você tem uma tabela com o que é o dicionário de dados já prontinha ali, bonitinha, porra, maravilha, cara. Você, puta, onde que tá a variável tá? Você dá um procurar, puta, tá aqui nessa base. já acho. Achei a variável, entendeu? É o que você precisa para trabalhar. Então, sei lá, cara, a gente, todos os lugares que eu trabalhei, quando não tinha, a gente criava o nosso, entendeu? Ficava meio que interno, assim, somente no departamento e ajudava todo mundo, né? Entendi. Não, lá, até onde eu entendi assim, eles estão bem organizados, meu. Pelo menos com essa parte de bases e tal. Que, Pelo ó, menos o que a que Patrícia disse, ela ótimo. falou que ela pega às vezes umas aberrações em cliente, né? Então ela falou que em cliente, o cliente tem muita coisa, eles nem sabem o que eles têm, Eles porque têm. quem faz captura de dado muitas das vezes é a própria área de negócios. Então não teve ninguém técnico ali atrás para dar um suporte, né? Exatamente. Vai só socando a bota, vai guardando informação, nem sabe para que serve, nem sabe o que é. É comum, Exatamente, é. é comum. Cara, é o seguinte, esse MySQL aqui, dá para você instalar se você quiser no seu computador o MySQL, você entra, coloca lá MySQL, você consegue instalar, ele é mais pesado, provavelmente já vai vir com o seu aí, tá? Tudo que você precisa do MySQL, do MySQL, tem tutorial na internet, como ele é da Microsoft, o pessoal usa bastante, tem muita coisa, muito assim, absurdo. Esse SQLite aqui, que eu coloquei aqui para você, você entra nele, ele cai na página dele, vai em download, tá? E aí dá para pegar aqui download, uma vez, deixa eu ver, a documentação, deixa eu ver um aqui, universal, acho que esse aqui, ó, dá para brincar com esse. Isso é um open source, é isso? Um open source. Eu tinha ele aqui, deixa eu ver aqui, documentação. Aqui. Mas eu tava um pouco inseguro assim também, né? Quando eu comecei o processo aí e tal. Eu falei, ixi, não entendo de varejo, não entendo muito de base de dados, tô aprendendo muito. Fica tranquilo, cara. De verdade. Pode relaxar. É, Uh! Ó, eu acho que esse aqui vai funcionar. Ó. Tá vendo que ele tem para várias plataformas? Ó, tem esse aqui para Windows, tá? Eu acho que eu instalei esse aqui na minha máquina, se eu não estiver enganado. Esse zip aqui. Ele tem a plataforma para Windows 8. Ele tem uma plataforma, deixa eu ver se ele tá aqui, ó, para Mac, para Linux, até para Android. Se você quiser rodar no nossa, próprio Android, ele roda esse porcariazinho aqui, tá? porra, meu, bem prático. Ele é super. Putz, ele é uma delicinha assim para trabalhar. Então, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu dar uma olhada já. Eu instalei esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? 64 porque o meu Windows é de 64. Se o seu Hum, Windows for de 32, você instala de 32. É um zip, você baixa ele, clica aqui, vai baixar no seu computador aí. Você tá vendo a minha tela, né? tô. Baixa aqui, abriu na pasta, ou pede para abrir direto, tanto faz. Ele vai abrir para você, vai abrir isso aqui, ó, tá? Aí você pode descompactar, tá vendo?
aqui, ó, extrair tudo. Extraiu normal, instala normalmente aí. E abre aqui. Uma pastinha para você. Eu executo o def, é isso? Não, mas esse aqui é só um arquivo de definição. Deixa eu ver se é o outro aqui. Deixa eu ver, cadê? Documentação, plataforma universal. SQL. SQL. É na mesma página. Android, de novo. For Windows. Cadê foi? Chatinho. Eu não posso. Eu instalei há tanto tempo essa caceta. Deixa eu ver aqui no dos menus aqui. E você... Ah, aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu te passar esse link aqui. Ah, certo. Ele já vai direto, é isso? É. Ah, tá. É que esse aqui é o SQL Browse Org. Que é esse cara aqui, ó. Tem aqui já para a instalação, tá vendo? O cara. Eu vou pegar esse cara aqui, que tá aqui, copiar link, copiar endereço do link. Eu vou vir aqui no sua plataforma, já vou colocar ele aqui, ó. Aí não vai em página nenhuma, já vai direto lá. Tá aqui na aula 8, ó. Fase 1, aula 8. Eu vou substituir aqui. Deixa eu ver se ele tá modo editável aqui já pra mim. Legal. Desculpa aquele dia também não consegui entrar, Lucas. Você avisou muito em cima da hora. Fica tranquilo. Mas eu achei bem legal, meu. Eu faço essa aula aqui, já coloco ela aqui pra você também. Eu não subi a aula pros meninos lá ainda. Não consegui. Eu consegui subir num repositório que eu deixo no YouTube fechado, né? Só que eu não consegui migrar pra cá ainda, porque daí eu escrevo o que aconteceu e tal. Aí eu não consegui fazer isso ainda. Tem várias aulas, até domingo eu consigo. Aqui, ó, deixa eu tirar esse link daqui. Vou colocar esse link aqui. Pronto. Eu vou salvar, você entra lá na fase 8, você já vai baixar no seu computador aí, você instala 16 MB, é rapidão. Instalou, é um programinha mega leve. Aí,
Você instala ele, é um instalador comum, vai aparecer para você dois ícones aí na sua tela. Vai aparecer esse e vai aparecer esse aqui. Tá? Esse aqui é Zipper aqui. Esse aqui eu nunca usei, tá? Esse browser aqui. O que eu uso é esse aqui, ó. Esse cara, tá? Aí abriu. Depois que você instalar, ele vai aparecer isso aqui lá na sua tela. Você abre ele e vai aparecer esse compilador aqui. A hora que você chegar aqui, você me dá um toque. Me avisa que a gente já... a gente continua. Certo. Que eu vou te explicar como faz para colocar as bases de dados aí dentro, entendeu? Aí você baixa esse cara aqui, ó. Tá vendo que tem aqui bases? Certo. Baixa essa base aí também, descompacta elas. Aí são 4 ou 5 bases. A gente vai começar por uma, pra você ver como que manipula os dados com ela. Ele é bem rápido. Esse SQL aí, bem legal. Ele é bem mais rápido que o MySQL. Maravilha. Tem algumas limitações, claro, né? Que não tem todos os coisas, mas ele funciona bem. Tá aqui na aula 8, né? Fase 1, aula 8. Tá fazendo download aqui e bases. Já fiz o download dos dois, né? Uhum. Perfeito. Browser. Mas ele acessa via browser, é isso? Como assim via browser? Ah, não, ele tem um compilador próprio. Ele é um browser próprio, né? É esse aqui, ó. Ah, entendi. Ele chama de browser, mas é esse compilador dele aqui. Maravilha, já está instalando. Vai ser home office por enquanto? Oi? Vai ser só home office por enquanto? Então, eles estão prevendo home office até dezembro de 21. Nossa, que maravilha, cara. É bom, hein? Nossa, que coisa. Isso é maravilhoso. Nossa, que coisa boa. Não, a Patrícia estava me dizendo, Lucas, que eles estavam alugando uma laje lá na Vila Olímpia, meu, eles pagavam 62 mil reais por mês, meu, só do espaço. Nossa. Então já são quase 800 mil aí que eles vão economizar, meu. Então acho que a empresa viu que valia muito mais a pena, tipo, e acabou adotando o home office até o ano que vem. Como vale? Compensa. Então, cara, se ele pagar a sua internet, a melhor que tem no mercado, full power plus mais advanced, para todo mundo, sai mais barato. Se ele pagar link, cara, se ele pagar um link dedicado para cada pessoa que ele tem trabalhando, sai mais barato. O link dedicado você vai pagar 400, 500 reais no mês, num link dedicado. 500 conto por mês. Dá 6 mil reais por pessoa. Você tá falando... Nossa. Cara, não é... Parece que compensa mais o cara pagar, te dar uma ajuda de custo de internet do que ficar bem mais. Nossa senhora. A ajuda de custo deles de internet vai ser bem baixa, na verdade. Vai ser acho que de 100 reais só. Cara, pra você ver como tá compensando pra eles. Não, com certeza, meu. Isso daí eles injetam direto na veia, né, meu? Entra como lucro direto. Sim. Acho que instalou agora, deixa eu confirmar aqui. Ué, acho que eu terminou a instalação, mas não instalou. Depois tinha que conversar contigo também, Lucas, do valor das outras aulas também. A gente fez o mês passado, deixa eu ver aqui. E daí a gente já acerta, se me passa eu já consigo fazer o pagamento.
Mês passado foi 2 aulas, dia 13 e dia 20 que a gente conseguiu fazer. Aqui, deixa eu ver. Que estranho, ele fala que está instalado, mas não tô achando. Não. Será que ele tem algum arquivo oculto, alguma coisa assim? Acho que não, né? Você pediu pra ele fazer atalho pra você no seu coisa ou não? No Pedir. seu desktop? Digita SQLite na lupinha aí que acho que ele acha. Você não instalou, né? SQL Shell. Ah, é um banquinho de dados mesmo, está aqui. É, Deixa eu ver. o símbolo dele é um banquinho de dados. Acho que agora tá abrindo, né? SQL Browser, BD Browser for SQLite. Isso daí aqui, ó. Que no caso é esse aqui, né? Vou puxar ele aqui pra você. Pronto, tá aberto. Abriu? Ah, ótimo. As bases já estão aqui. Você tá com esse cara aqui. Isso. Tá, então funciona assim. Agora que você tá aqui, como que você faz para trabalhar com ele? É o seguinte, a brincadeira começa aqui, ó. Você vai em arquivo, tá? E você vai em novo banco de dados. Tá certo? Você vai criar um novo banco de dados. A primeira coisa que ele pede para você fazer é salvar esse banco de dados. Então, o que acontece? Que nem aqui eu vou colocar dentro da sua pasta de aula aqui no meu computador. Eu venho aqui, coloco a pasta de aula e dou um nome, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mentoria Luiz, tá certo? Vou colocar aqui fase 1, aula, que a gente tá, eu tô chamando desse nome porque eu quero, tá? Aula 8, SQL Lite. E exploração dados, só isso. Isso é pra mim, Certo. mas pode colocar o nome se quiser, tá? Beleza. Aí eu criei esse cara aqui. Assim que você cria, ele abre esse editor de tabela, como se você fosse criar uma tabela em branco, uma tabela do zero, tá? Só que a gente não, só que assim, é muito difícil você criar uma tabela do zero para você imputar dados nela. O que a gente faz a maioria das vezes é importar já uma tabela para colocar informação aqui. Então, esse cara apareceu para você definir tabela, cancela, pode cancelar, porque a gente vai pegar agora e imputar dados aqui, importando dados, fazer o import. Esse banco de dados aqui, esse SQL, esse compilador, ele tem aqui, ó, importar, tá vendo? Você vai em arquivo, importar. Ele aceita 2 tipos de importação, ou a partir de um banco de dados que já for SQL ou CSV. Ele consegue importar essas 2 formas só, tá? Aí o que acontece? Venho aqui, tabela a partir de arquivo CSV, seleciono. Ele abriu aqui na sua aula 8, onde já estava salvo o seu projeto, o banco de dados, tá certo? São essas 5 bases que a gente tem aqui, tá? Eu vou começar pegando essas 2 primeiras, a gente vai importar todas, na verdade. Então eu vou começar importando essa primeira aqui, ó. Tá aqui a 21.400, tá? 21.400. Então, 21.400, perdão. Eu só clico nela, dou abrir. Assim que eu faço a abertura dela, aqui, ó, tá vendo que ele colocou uma coisa só? Tudo junto? Sim. Se apareceu isso? Por quê? Porque o separador de campos, aqui ele tá como ponto e vírgula. Só que o seu aqui tá como vírgula, tá vendo? Ele aparece umas vírgulas aqui, ó. Certo. O que você faz? Muda aqui, ó. Vem aqui e coloca vírgula. Ah, perfeito. Tá bom? Agora ele reconheceu cada uma das variáveis. Tá? Cada uma das variáveis aqui, agora ele fez reconhecimento. Tá certo? Então ele tem nessa variável um ID, tem uma content ID, a data de criação, a data de avaliação, o valor movimentado, um FII, uma referência ID e o tipo de movimento. De movimentação, se é uma movimentação bancária ou se é uma movimentação ou se vai ser movimentação de pagamento. Como eu sei disso, que eu conheço essas bases, foi um aluno que me passou. Só para você entender, essas bases aqui são bases uma base de cliente, uma base de cartão de crédito dos clientes,
uma base de gerentes regionais e uma base de movimentação de um marketplace e uma base de movimentação de uma conta bancária, tá? Certo. O que aconteceu aqui? Essas bases, o Renan, ele fez uma avaliação numa empresa e passaram essa base para ele fazer um estudo, tá certo? Essa foi a ideia. Depois que ele fez todas as coisas dele lá, ele passou essa base para mim. Então, para brincar, estudar, ver, tal, tanto que foi a aula que depois eu vou colocar para você ver lá. O que acontece aqui? Essa primeira base, ela é uma base de movimentação. Então, eu chamo essa base aqui de movimentação. Tá? Você dá um nome para a tabela aqui em cima. Como que eu sei que ela é uma base de movimentação? Porque é isso aqui, ó, transferências bancárias, tá vendo? E aqui valores que foram movimentados, ó, valores movimentados, tá vendo? Então, tá negativo porque saiu dessa conta. E saiu, isso aqui é como se fosse uma conta contábil de uma empresa, entendeu? Saiu dessa conta contábil esse valor e foi para um banco. Entendi, perfeito. Tá certo? Aqui, Lucas, eu só tô tendo dificuldade nessa questão do cabeçalho, meu. Ele tá ignorando o cabeçalho e tá criando um nome field 1, field 2. Vê se tá aí como aspas aqui no seu, ó. Assim. Aspas, tá como aspas. Tá em code UTF-8? UTF-8. Aqui, Twin Fields, está marcado? Twin Fields tá marcado também. E aqui em cima, nomes das colunas na primeira linha, tá marcado? Ah, eu não tinha visto isso, pronto. Marcou? Beleza. Aqui, resolvido. Ó, esses padrões aqui, ó, ele é meio que padrãozinho para todas as vezes, todas as coisas que vai importar dados. Pelo menos o que eu conheço de importação de dados aqui no SQL e no SAS, ele tem essa mesma linha aqui, tá? Ele pergunta para você se a primeira linha possui o nome do campo ou não, tá? Porque tem base de dados que não possui, tá? Tem base de dados que começa a primeira linha já não tem o nome do campo. Já é o registro, né? Uma que me vem agora que eu recordo isso, tudo que eu vi de empresas, todas elas tinham nome, tá? Tudo que foi, principalmente em SQL tinha o nome do campo. O que eu me recordo que não tem, uma que eu tenho certeza que não tem, que eu brinco de vez em quando, é a base da Bovespa, por exemplo. A Bovespa, verdade. ela tem um arquivo onde que tem apenas o conteúdo, a população, e ela tem um outro arquivo com o nome das variáveis. Você tem que juntar as coisas, né? Aqui é muito antigo lá, né? Lá o pessoal é desse jeito porque trabalhava em C, né? Você tem que fazer imputação de dados em C, por isso que é muito velho. Aí o que acontece? Deu ok aqui, isso dado, deu ok. A hora que você... Pronto. Ele criou, tá? Não sei se você percebeu que ele foi rapidinho aí, mas ele criou aqui. Aqui nessa abinha estrutura de dados, ele aparece aí para você tabelas e o nome da tabela que você fez, tá vendo? Certo. Perfeito. Lembra aquela história de dicionário de dados? Sim. Se você abrir aqui, ó, tá vendo? Ele abre todas as variáveis para você. Então aqui ele já te traz o tipo, quando é string, né, quando é caractere, ele traz que é texto, tá vendo? Chamado texto. As famosas classificatórias nominais, lembra dela? Tá aqui, ó, ele chama de texto. Quando é numérico, ele traz para você, se for decimal, se tiver decimal, ele vai chamar de real. Se for inteiro, ele vai chamar de integer. Integer, né? Perfeito. Ele vai te chamar de inteiro, tá? Então, isso que ele vai fazer, ele traz essa base para você. Beleza. Então, aqui, se você precisar criar um dicionário de dados, literalmente abrir um Excel, copiar os nomes daqui, colar lá e colocar o tipo que é e o significado. Acabou. Você já fez o dicionário da base. Até aqui é tranquilo, tá? Bom, essa abinha é legal, que você consegue editar e caminhar na base. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Aqui, você tem o nome das variáveis e se você digitar alguma coisa aqui, você consegue filtrar. O que eu estou querendo dizer? Eu vou dar uma rolada aqui na base. Ah, detalhe importante. Ele traz para você aqui a quantidade de registro que tem, tá? Então, aqui no caso, aqui embaixo, você já sabe que tem 2.600
255 linhas, tá certo? Se tivesse 1 milhão de linhas, ele ia aparecer aqui. Eu já abri umas bases pesadinhas nesse cara aqui, ele aparece certinho a quantidade de coisas aqui, tá? Tem umas bases que não dá para abrir no Excel, que passa de 1 milhão de linhas, ele mostra aqui a quantidade certinha. Isso ele é bem legal pra, nesse ponto. Bom, descendo aqui, eu vou pegar um número qualquer, vou pegar esse aqui, ó. Esse registro aqui. Então, na hora que eu clico nele, tá? O que ele aparece para você à sua direita aqui, ó. Tá vendo? Ele aparece o conteúdo da célula aqui para você. Se tem alguma coisa nessa célula que tá, se tem alguma trava, alguma coisa na célula, ele aparece aqui, da sua direita aqui, tá vendo? Então, o modo que tá é texto. Isso aqui para ele é um texto. Eu só vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar, normal. Eu vou vir aqui no filtro e vou colar. O que ele faz para mim é separar todo mundo que tenha agora... Estou filtrando aqui como se estivesse filtrando no Excel. Entendi, tem 246, né? Perfeito. Perfeito. Pronto, ele já fez o filtro para você, tá vendo? Aqui bonitinho. Tá? Tranquilão, certo. Sem problema nenhum. Tá? Legal. Aqui no caso ele não tem nenhuma chave primária também, né? Essa base tem. Essa aqui tem? É a chave primária dele, ó. A ID, certo. Tá? A gente... Você sacou como faz a importação? Sim, abri aqui também. Então é o seguinte, eu vou importar as outras com você e depois a gente vai ver como que a gente faz para dar uma olhada, para identificar uma chave primária. Vamos supor que você não sabe, a gente não sabe qual que é a chave primária. Eu falei para você, essa aqui é a chave primária. Quando eu fui brincar com essa base aqui, eu desconfiei que essa daqui era. Daí você faz um teste para saber se ela é primária ou não, sacou? Faz um teste. Fala, legal. Puta, ela é a chave primária porque ela não tem repetição. Se ela não tem repetição, eu consigo resolver. Tá? Porque um dos detalhes da chave primária é ela não ter repetição na base, para você poder cruzar e não explodir, né? Não duplicar aqui, não duplicar a linha, acontecer aquelas desgraceiras que sempre acontecem, tá? Que é muito comum. Aí eu já gosto de ficar sempre salvar projeto para Citerbal. Então, aqui, verdade. porque a gente abriu uma base de dados, né? Agora eu vou salvar o projetinho aqui dentro. Então ele já me deu o próprio nome que a gente começou aqui. Vou salvar, ele salva com essa extensão, ó, SQL Pro, aqui, Project Files. Salvei, beleza, está salvo para mim, já não tem problema de perder ele, não, e nada mais. Agora, tudo que eu for criando aqui dentro, as bases de dados que eu vou colocando aqui dentro, ele já vai deixar tudo com log para mim bonitinho. Aí, de novo, cara, vou criar outra base, outra tabela. Então, venho aqui, arquivo, importar, tabela CSV. Vou lá na aula 8, a gente pegou a final 4000, eu vou pegar a final agora 4116, que é a segunda aqui, que tem 2K. Abro, mesma coisa, cara, ó. Agora ele já colocou, pra mim aqui ele já apareceu como vírgula, tá? Já tá marcado aqui esse primeiro campo, tá certo? É uma base pequenininha, tem 10 nomes apenas, tá? E aqui, essa base, eu vou chamar o seguinte... Tá vendo que tem estados aqui? E aqui tem nome de pessoas? Eu vou chamar isso aqui, essa base de gerente. Tá? São gerentes para mim. Beleza. Então, salvou. Beleza. Aqui na estrutura de dados, aparece o gerente, a tabela gerente. Se eu abrir ela aqui, tá aqui as variáveis com os significados delas. Entendeu? Dá para fazer. Então, assim... É bem rápido montar uma estrutura de um dicionarinho de dados para isso. Como eu falei aquela hora. Você vai colocando aqui, você vai abrindo, coloca, vai digitando tal, fecha, coisa de 15 minutos você resolve o seu problema. Para todas as bases que estiver trabalhando. Tá? Perfeito. Aí de novo, aí é sequencinha, né? Aqui, ó, importar tabela. Agora vamos pegar aqui a 4215. Abrir. Essa base aqui é uma base que eu vou chamar, se você observar, ela tem aqui, ó, card hold name e tem o name, tá vendo? Tem o nome do cartão aqui, ó. Tá? Por isso que a hora que eu vi, eu falei, isso aqui é uma base de cartão de crédito, porque tem o nome do cartão aqui, como se fosse um cartão de crédito com o nome da pessoa. Então eu chamei essa daqui de base cards.
Eu sou uma pessoa muito criativa. Tá? Certo. Mesma coisa, só tem texto e o fone tá como real. Perfeito. Bom, fechou. Já importou essa. Percebe que assim, é bem tranquilo brincar aqui, né? É bem point and click, não tem muita dor. A gente fez essa daqui, a 4215, vamos fazer a 4233. A 4233, se você notar, o que ela tem aqui não é nome da pessoa, mas é o seguinte, é o quanto foi pago um FII para o marketplace, ou seja, uma taxa do marketplace, e o IP de compra, tá vendo? IP location. Certo. E aqui tem um ID customer, tá vendo? Que é uma identificação do consumidor. Então o que, que eu vou fazer? Como tem esse ID customer aqui, eu vou chamar essa base de Consumidores. exatamente consumidor. E a última, a importação, tabela 8 4323, essa é 4344. Essa tabela aqui, a gente eu já te mostrei essas bases aqui alguma vez ou não? Não, né? Não, eu pelo menos nunca vi. Ah, então beleza. Essa base aqui é uma base de movimentação bancária. Como que eu sei disso? Aqui, ó. Número da conta, código do banco. Tá vendo? E o estado, Aqui, e aqui o estado se a transação foi completada ou se houve falha. Só isso. Número do documento. É igual um extrato bancário, tá vendo? parece bastante. Então, eu chamo aí de movimentação bancária, ou Movement Bank. É como Bank, sim. Só isso. Aí você vai abrir ela aqui, vai ter todas as informações aqui. Tá? Muito bem. Agora aqui é o seguinte, amigão. Para facilitar a nossa vida, a gente vai começar a brincar com ela aqui, com essa base card. Por incrível que pareça, a base mais importante que se tem aqui é a base card. Se a gente conseguir arrumar essa base, todas as outras vai por tabela. Tá? Isso aqui. Por quê? Como que eu sei isso? Porque eu gastei essa semana brincando com essas bases aqui. E na segunda-feira, acho que foi na segunda, foi que teve problema de luz aqui. Enfim, sei que eu fiquei da meia-noite até as 7 da manhã, depois eu comecei às 9 da manhã de novo e fui até às 11 brincando com essa base aqui e achei os problemas dela. Por isso que eu sei, só por isso, não é porque eu sou gênio não. É que eu teve muita transpiração. muita transpiração para entender isso aqui. Bom, então é o seguinte, aqui nós temos um navegador de dados. Como a gente importou todas as tabelas, agora todas as tabelas que estão lá, você escolhe aqui, ó, aquela que você quer ver, tá vendo? Certo. Tá? Então a card está aqui, você pode ver o que tem dentro dela. Você tem o customer aqui, você tem o gerente aqui, você tem a movimentação ID aqui, tá vendo? Então você tem todas essas coisinhas aqui. Hoje a gente vai começar brincando com esse cara aqui. Depois a gente faz as relações entre elas, tá? Porque daí um fator interessante que eu quero mostrar é que essa tabela aqui já vai dar bastante insights. Bom, aí aqui vai ter alguns programas que você pode editar, como que você quer dar o nome, todas essas opções. Eu particularmente não brinco com nada disso, deixo tudo aqui do jeito que tá, porque o que interessa é aqui, ó, executar SQL, tá vendo? Certo. Aqui, cara, é o seguinte, a gente vai começar brincando com a base cards. Então, eu vou pegar esse editor de SQL aqui e vou salvar. Se você vier aqui, ó, você salva simplesmente esse editor aqui. Isso aqui é uma tela em branco, é como se fosse um editor de texto. Tá, então eu já vou salvar para não dar pau. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de tratamento base cards. Tá? É isso aqui. Bom, beleza. Pode falar. Certo. Pode falar. Só um segundo, que eu tava dando uma... Eu vou aqui em editar programas e executar SQL, né? Aqui ó, executar SQL. Ele tem uma tela em branco. Essa tela em branco eu vou dar um nome para ela que é aqui, ó. Você vem aqui em salvar. Você abre uma caixinha para você.
É um editor de texto daí, tá? Então, mas aqui é onde eu vou salvar as queries, né? Exatamente. É isso Tá. aí. Beleza. Tá, eu vou fazer uma query, você não precisa repetir agora, só presta atenção, daí depois eu vou te explicar para conseguir te explicar a estrutura do SQL, tá? O que que acontece? Ele é um pouco o SQL, assim, quando eu aprendi SQL, eu achei uma coisa do demônio, para ser sincero para você, porque eu estava acostumado a programar em outras linguagens de programação. Só que depois que você pega o espírito do SQL, você percebe que ele é muito mais simples do que outras linguagens de programação. E eu vou te explicar o porquê. É o seguinte, Só. eu vou fazer simplesmente uma consulta na base cards, tá? Então eu vou pedir para ele me mostrar todas as informações da base cards. Aonde? Aqui embaixo, ó. Tá? Aqui nessa janela aqui vai aparecer todas as informações da cards. Então eu falo assim para ele, ó, selecione para mim. Vai lá, digita. Ah, vou pegar uma bateria aqui que acabou a pilha do meu. Ah, chama isso aqui. Teclado. Pronto. Tá. Agora tá funcionando. Aí o que acontece, ó. Eu vou pedir para ele fazer um select para mim de uma base que por enquanto eu vou chamar de T1. Vou pedir para ele fazer todas as informações, ou seja, todas as variáveis. A base que eu quero é a base card daqui, e o nome dessa base card, o apelido dela é T1. Aqui, só isso. Seleciono e aperto aqui, tá vendo? Certo. Então aqui eu posso dar Ctrl Enter, F5 ou Ctrl R. As três formas que aparecem aí nesse comentário aí, ele funciona, tá? Então, F5, beleza. O que acontece? Aqui embaixo tem um log. Quando dá erro, o log aparece de erro aqui embaixo. Quando não dá erro, ele coloca assim, execução finalizada sem erros. A quantidade de linhas que tem na base, tá certo? E o tempo que ele demorou para processar. Então, no caso aqui, ele demorou 65 milissegundos. Entendeu? Certo. Tá. Aí aqui embaixo, e aqui o resto, aqui ele coloca o que ele tava, o que tem na primeira linha, select, e coloca aqui o código. Se você olhar aqui à sua direita, ele vai fazendo um log de tudo que você faz. Então olha que interessante aqui, ó. Ok, ó. Executando seleção em... Na linha 1, ele selecionou isso daqui e o resultado foi esse, tá vendo? Isso aqui é um log. Então, só para você ter uma ideia, eu vou rodar de novo. Ó. Tá vendo que ele apareceu de novo? Certo. Ó, ele veio até a linha 18. Eu vou rodar de novo. Linha 27. Então, tudo que você for fazendo, ele vai deixando o log aqui. Pra que é isso? Parece uma bobagem isso daqui, mas é o seguinte, você pode escrever um código aqui e apagar, porque você fala, eu não quero mais esse código, aí você apaga, você rodou e você apagou. Aí você tá lá você fala, puta, eu vou ter que digitar aquele código que eu não devia ter apagado. Não, não precisa, vem aqui, procura ele, dá um copiar, cola aqui que ele volta a funcionar. Entendeu? Perfeito. Parece super bobo isso daqui, mas todo que você rodar fica aqui. Cara, animal, né? Animal. Isso daí também para... Ele salva isso também ou não? Boa pergunta. Se eu passar essa base para outra pessoa, será que ela vai ter acesso a isso? Puta, eu não sei se você salva. Como a gente está salvando o projeto, eu não sei se ele está salvando dentro do projeto, não sei te falar. Ah, não, tranquilo. Mas dá para fazer um teste, peraí. Calma lá. Salvar projeto. Fechar projeto. Você quer também as alterações feitas? Salvar, sim. Aí eu vou abrir ele de novo aqui. Vamos ver se ele vai. Porque eu nunca tinha feito isso. Deixa eu abrir agora o projeto. Abrir projeto. Ele está dentro aqui do seu... A gente já vai tirar a prova dos 9 agora.
Abrir o projeto. Tá. Não, não fica. Não. Entendi, mas no caso, se você faz alguma modificação, por exemplo, você exclui linhas, sei lá, nulas, Ele fica aqui ele, mostrando. eu acho que ele vai salvar a base já com essa exclusão feita, né? Sim. Sim, deixa eu ver aqui. Log, plot, esquema do banco de dados, remoto, não. Seria legal, de repente, eu acho que dá pra copiar, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, você percebeu uma coisa? Ó, assim que eu abri o projeto, as bases de dados estavam aqui já, viu? Você percebeu isso? A gente não precisa importar de novo. Perfeito. Porque o que ele faz, na verdade, é isso aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Ele salva as bases dentro do projeto, entendeu? E aí fica aqui. O que dá pra fazer é copiar isso daqui, Ctrl C, vir em algum lugar salvar. Você salva o log. Mas ele não salva, que é uma pena, podia salvar. Mas enfim, aí... Mas foi uma boa pergunta. Só que é legal, só que serve como documentação. Então, pensei nisso. Às Você vezes para... pode falar. Não, às vezes justamente para deixar como um passo do que eu fiz, enfim, Sim, como um registro mesmo. sim. E aí, cara, você pode abrir um editor de texto simples. Tudo que você fizer no dia, você copia, cola lá e salva. Você tem um seu diário do que você fez todo dia. Exatamente. Isso é bem bom. Muito bom, por sinal. Aí, cara, aqui é o seguinte. Vamos lá. Como que a gente faz para descobrir... Cada vez que você quer começar um... Ah, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui, né? Explicar a linguagem de SQL. A linguagem de SQL é o seguinte. Quando você pega uma linguagem de programação qualquer, ele tem a seguinte ideia. A seguinte estrutura básica. Ele tem estrutura de input, output, loops, input, output, loops e condicional. Condicional. Tá? É isso que você fica... Todas as linguagens de programação fazem a mesma coisa. Que é imputar dados, extrair os dados, fazer loops, ou seja, for, while, qualquer coisa do tipo, e as condicionais, que é aqui os ifs da vida. Se isso aconteça, faça aquilo, se aquilo aconteça, faça aquilo. Tá. Quando você está numa base de dados, quando você está trabalhando com algum compilador que não trabalha exclusivamente com base de dados, então, por exemplo, se você vai trabalhar com um C da vida, um MATLAB da vida, você tem que mandar ele ler a estrutura de tabelas fazendo dois laços. Ou seja, mandar ele ler tanto na horizontal quanto na vertical. Quantas linhas, quantas variáveis você quer que ele anda para a sua direita e quantas linhas você quer que ele lê para baixo. Né? Se você notar, no SQL a gente não fez porra nenhuma disso. Assim que eu digitei esse código aqui, ele automaticamente, sozinho, leu para mim as 230 linhas que tinha aqui. Eu não precisei falar para ele assim, ó, leia da linha 1 até a 230 e leia da primeira coluna até a última. Não falei nada para ele, falei assim apenas, ó, selecione de uma tabela que eu chamei T1, ponto que vamos colocar uma variável, ou seja, me selecione todas as variáveis de uma tabela T1. De onde? Quem que é essa tabela T1? É da tabela card. Como? Ou seja, qual que é o apelido dessa tabela card que eu estou dando? T1. Tá vendo? Na verdade, só uma dúvida, Lucas. Isso daí, a gente não está pedindo para criar uma tabela, isso é só uma consulta mesmo, né? Sim, uma consulta. Ah, certo. A gente não está alterando em nada a tabela. Nada. Entendi. No caso, o que a gente está chamando de T1, então, na verdade, é a consulta 1, né? O que a gente está chamando de T1 é um apelido para cards. Isso aqui é chamado aliás. Não sei se você já ouviu falar a palavra aliás, cada um fala de um jeito. Essa palavra mesmo assim, ó. Aliás. Você já ouviu? Então, isso daí é um apelido. Entendi. Esse T1 é um aliás, é um apelido que eu estou dando para cards. Por que que eu faço isso? Porque vamos supor que vai chegar uma hora que a gente precisa cruzar 3 tabelas. Então, para cruzar 3 tabelas, eu preciso dar um nome para elas. Então, vai ser a tabela 1, tabela 2, tabela 3, por exemplo. Então, T1, T2, T3. Entendeu? Então, a tabela card eu chamo de T1, a tabela
movimentação T2 e a tabela Customer T3. Entendeu? Então ele faz essas referências para mim. Certo. Ficou claro ou não? Não sei. Sim, sim. Sim? Legal. Aí o que acontece aqui? Isso aqui então está simplesmente falando para ele, ó, olha nessa base cards e perceba que a estrutura, isso é interessante, né? Eu tinha dificuldade disso daí até entender que assim, a estrutura é o oposto. Porque se você pega uma linguagem de programação comum, você não começaria falando select, você começaria indicando a tabela para ele, quem é a tabela, ou seja, onde você quer chegar, qual é o apelido você quer, o que você quer fazer e depois você mandava selecionar. Entendeu? Você fala, era esses os passos. Quem é a tabela, o que eu vou fazer, depois faça. Essa ideia. Aqui é o contrário, você começa selecione, ou seja, você começa com faça, o que você quer selecionar, de onde você quer selecionar. Percebeu? Então o que você quer fazer, certo. Qual a informação você quer e de onde você quer. Entendeu a estrutura? Entendi. E perceba que você não precisou fazer nenhum laço, nenhum for para mandar ele andar linha por linha. Ele andou todas as linhas sozinho. É porque você colocou asterisco ali, né? Isso. Coloquei asterisco. Não. O asterisco significa que eu estou chamando todas as variáveis. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse somente a variável name. Eu escreveria assim, ó. Tá vendo? Olha só que vai acontecer agora, ó. Ele emitiu apenas a variável name. Se eu quero trazer a variável name e a variável card hold name, então eu tenho para separar variáveis, vírgula, tá? Coloco um ponto T1, daí eu coloco da onde que eu quero, T1, ponto. Aí eu vou escrever lá card. A hora que eu escrevo card, aqui nesse compilador, eu não sei os outros, esse compilador, tudo que for card, ele vai trazer para você. Quando for uma variável, ele traz com esse símbolo. Quando é uma base de dados, ele traz com esse. Tá? Entendi. Aí, no caso, se você estivesse trazendo uma outra base, é isso? Não entendi a pergunta. Né? Não, aqui você está pedindo, por exemplo, esse card hold name, ele é uma coluna, certo? É uma variável, certo? Isso aí. Uma variável. Aqui no caso de cards, é essa própria tabela, não é? Isso. Entendi. Então, se você chamar cards, você está chamando a tabela inteira de novo, é isso? É, mas então, se você colocar cards aqui, ele não rola. Tá, ele vai dar um erro. Não, beleza. Você, ó, eu vou rodar para você. Entendi. Tá vendo aqui? Olha o que ele tá falando para você. Que essa coluna, porque ele entende que isso aqui é uma variável, uma coluna. Ele fala para você, eu não consigo encontrar essa Perfeito. coluna. Entendeu? Ele não encontra. Outra coisa, quer ver que interessante? Entre essa variável e essa, eu coloquei um ponto e vírgula, tá? Se eu finalizar aqui com ponto e vírgula, não, perdão, uma vírgula. Uma vírgula. Se eu finalizar aqui com vírgula, ele dá erro também. Ó. E ele fala, perto do from tem um erro de sintaxe. O erro de sintaxe é o seguinte, quando você termina a última variável, você não coloca vírgula. Aí, trouxe. Certo. Uma das variáveis que tem é a ID, tá? Então, se eu colocar o ID aqui no final, olha agora, ó. Ele vai dar um erro? Não. Ah, não. Só que olha que interessante. Eu vou navegar pelos dados e vamos pegar cards. Qual que é a primeira variável que ele tem? ID. Então a sequência é ID, card, hold name e name, certo? Certo. Olha a estrutura que eu coloquei aqui no select. Name, card, hold name e ID. Name, card, hold name e ID. A sequência que você colocar aqui vai ser a sequência que ele vai te trazer da consulta e não da base de dados. Você está pedindo para ele trazer nessa sequência aqui.
Então, se você criar uma tabela agora, mandar ele gravar uma tabela lá, com essas informações, ele vai gravar nessa sequência. Quer ver? Como que a gente faz para criar tabela? Algo muito difícil. Existe um comando chamado create table. Muito complicado, tá vendo? Vai criar tabela. Como você vai criar uma tabela, então o comando é create table, né? E aí eu vou criar uma tabela teste, só pra gente ver, tá certo? Aí o que acontece? Olha que interessante, ó. Eu coloquei aqui, ó, create table test select, tá? E selecionei do jeito que tava lá. Ó, vou mandar rodar. Tá vendo que deu um erro aqui perto do select? Sim, ó. O select tá em outra linha, é isso? Olha só, vamos colocar em outra linha. Vou rodar. Deu um erro também perto do select. Tá vendo? Falta colocar ponto e vírgula? Precisa colocar isso aqui, ó. Ah. Então ele tá falando assim, ó. Cria uma tabela chamada teste, tá certo? Como a seleção. Ou seja, segundo a seleção. Entendi. Entendeu? Se você quisesse colocar um filtro de data aí também daria, né? Se você quisesse pegar, por exemplo, tem datas de nascimento, se eu não me engano, alguma coisa assim lá, o data da transação, não lembro. Tem. Os filtros a gente coloca aqui no final. Certo. A gente vai fazer um filtro já. Aí, se eu selecionar esse daqui e rodar, olha que interessante. Ele fala, ó, executada sem erros, só que não apareceu nada aqui, tá vendo? Por que não apareceu nada aqui? Porque eu não pedi para ele fazer uma consulta para mim aqui. Eu pedi para ele criar uma tabela para mim. E ele criou. Aí, se eu vier na estrutura de banco de dados, olha o teste aqui. Perfeito. Tabela. Tá? Com todas as variáveis que eu pedi para ele trazer. Se eu quiser navegar por esse banco de dados, tá aqui. Sacou? Entendi. Tá? Aí o que acontece? Aí você fala assim, tá, e se eu quiser, eu fiz o teste, olhei a tabela, fizemos um teste de criação, como que eu faço para apagar essa tabela? Apagar a tabela é uma... Delete table. Drop. Aqui é drop. Tem alguns lugares que é delete. Drop. Você coloca drop table e dá o nome da tabela. No caso aqui você chama de teste. A gente chamou de teste. Olha que interessante, ó. Tá vendo que tá verdinho? Aqui e aqui? Sim. Se eu selecionar isso aqui e der para rodar, ele apaga para mim, ó, finalizou sem erro, consulta executada, levou 0 milissegundos. Se eu vier na estrutura de banco de dados, não está mais teste aqui, não tem mais na navegação o teste, e o interessante é que agora ele não é mais verde. Ele trocou de cor aqui. Tá bom? Ou seja, essa cards ainda existe. Esse teste não existe mais, porque eu acabei de apagar. Entendi, perfeito. Aí, olha que legal isso aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, eu falo assim, a gente tá vendo cards, né? Aqui na cards, se você olhar essa birthday aqui, como você falou, se a gente vier aqui, ó, essa birthday tá como texto, tá vendo? Verdade. Então, isso aqui, a gente tem que primeiro pegar as informações daqui e tentar transformar em data. Mas para isso, antes desse detalhe, dá para fazer o seguinte para pensar em filtro, para fazer uma seleção de filtro, por exemplo. Aqui em estado, eu posso falar assim, tá, e se eu pegar todo mundo que for da Bahia, /BR? Tá vendo? Fazer uma consulta que eu quero apenas Bahia BR. Então eu faço assim, ó, venho aqui, dou um Ctrl C, tá? Copiar essa célula. Aqui eu não vou criar mais essa tabela teste. Então eu vou apagar esse drop table também. E vou fazer o seguinte, eu quero trazer essas 3 informações, quero trazer também o state, T1.state. Quando você coloca toda a estrutura, o filtro você coloca no final. E o filtro é um where. Ou seja, onde, tá? Eu estou filtrando. Selecione essas informações desta tabela, onde... Então aqui é o filtro. Como se fosse um... State é igual... É isso aí. T1.state. T1. Tá?
igual, como é string, a gente coloca entre aspas simples ou duplas, tanto faz, Certo. tá? Perceba uma coisa que vai parecer bobo que eu vou te falar, mas isso aqui pode te, enfim, se você estivesse trabalhando, não sei se você trabalhou com uma linguagem bem comum que é aquele VBA desgraçado, o VBA Sim. você tem que finalizar ele com algumas coisas, tipo ponto e vírgula, vírgula. Tem umas linguagens que você tem que encerrar um bloco por ponto e vírgula. O Python, por exemplo, Barra, né? com barra. O Python, por exemplo, você encerra um bloco por indentação. As coisas têm que estar dentro da mesma indentação. Se você escreve um select, por exemplo, as coisas dentro do Python teria que ficar tudo aqui. E quando você está finalizando o select, teria que fazer assim, por exemplo. É. Aqui não precisa de nada disso. Tá? Você pode escrever tudo numa linha única, só separado por espaço. Ele vai entender. Tá? A questão é que eu não gosto. Eu gosto de deixar assim que para mim fica mais fácil visualmente. Mas precisa ser desse jeito? Não. Cada um programa de uma maneira. Eu gosto assim que é fácil para mim, Lucas. Fácil para eu entender. Tá? Tanto é que quando eu fazia, tipo, às vezes um select em algumas tabelas, tipo, eu nunca montei queries, mas às vezes eu tinha que puxar alguma coisa de um banco de dados e tal. Eu só pegava, na verdade, o cara fazia, né, na época lá, o Caetano, que era o cara da TI, sempre fazia numa linha total junta, assim, igual você comentou, uma linha enorme, e eu Uhum. só mudava, às vezes, o ano que eu queria. Então, sei lá, 2018, ou o mês, E rodava. e rodava, tipo, eu só fazia isso, depois fazia o download da base e mexia no Excel. Ele só me passou esse esquema para facilitar a minha vida para extração de dados. Mas acho que foi o contato mais próximo que eu tive com SQL, eu acho. Ó, só pra você ter uma ideia, eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se é mais ou menos que se eu entendi o que o cara fazia pra você. Ó, Isso, exatamente. tá Por vendo? isso que eu até comentei contigo do where e tal, porque eu sempre selecionava o where, pegava o ano ou o mês, enfim, que eu queria, às vezes, sei lá, uma regional. Exatamente assim. E funciona, ó. É. Tá vendo? Tanto é que eu achava confuso, mas às vezes eu tinha que ficar tentando entender o que que era, enfim. Vou Mas o pegar jeito que você tá apenas fazendo é do muito Acre. melhor. Ó, vou pegar apenas do Acre. Copiar um aqui, Acre. Ctrl C. Vou substituir aqui, ó. Ctrl V. Selecionei. Rodei. Apareceu apenas Acre. Perfeito. Todo mundo lá é Acre. Tem 27 linhas de Acre. Se você quisesse aí para nem mostrar também o state, você nem precisava, você pode confiar no filtro, né? Pode confiar no filtro. É. Só que eu, Lucas, cara, eu acostumei desde a época, putz, desde a época de faculdade, quando eu aprendi a programar, eu gosto de fazer indentação e separar as coisas. Ainda que eu não tô comentando, né? Fazer comentários e tal, porque fica mais fácil pra mim, entendeu? Só por isso. Claro. Fica, programe como você acha melhor. O importante na programação é ser bem organizado para você, porque você que vai ler aquele negócio e se você precisar explicar para alguém ou passar o trabalho para alguém, que isso é sempre uma boa, né? Você faz um trabalho e deixa que outra pessoa fique rodando as coisas. Quanto mais organizado e documentado for, é melhor para você. Porque é fácil você desovar o negócio, entendeu? Sim, com certeza. Aí aqui, É igual o Coisa fez pra mim mesmo, igual esse cara fazia o Caetano, tipo, ele deixava pronto a consulta. Igual você falou, ele desovava, eu só fazia ali o que eu precisava. Parei de encher o saco da TI, porque todo mês tinha que ficar indo pedir lá a base de dados para ele. Ele falou, quer saber, Luiz, eu vou deixar uma consulta pronta, você mesmo puxa quando for, sei lá, no primeiro dia útil do mês aí, quando eu tinha que extrair uma base, eu mesmo fazia praticamente. ajuda, né? Ajuda muito, foi o que você falou, tipo, ele facilitou a vida dele, meu. Eu entendi o que ele fez, ele me passava o que tinha que ser feito ali e tal, só executava, tipo, e pra ele poupou um trabalhão, meu. Parou de ter um cara chato lá todo mês batendo na porta dele lá. Para fazer o negócio, exatamente. É, Agora aqui é o seguinte. Então, ó, eu vou. Então, você entendeu como funciona essa estrutura? Eu vou te explicar como que você faz para identificar a duplicidade nessa base cards. E aí, essa daí vai ser. A tarefa vai ser tratar essa base aqui para a próxima aula. Entender essa base. Você precisa entender o que tem duplicidade, como ela funciona, quem está duplicado. Entender isso bem. É sério. Entende isso bem. Você vai perceber que a hora que você começar a mexer com essas bases de dados no seu trabalho, vai ser uma das principais coisas que você vai fazer. Principalmente fazendo ETL. Tá?
ETL exatamente. é uma desgraceira. Você pega um monte de coisa e tem que entender. Tem duplicidade? Não tem. Porque a hora que eu estou cruzando uma base que tem 1000 linhas com uma que tem 10.000, que era para aparecer 10 milhões, né? 10 mil com 1000 dá 10 milhões, está aparecendo 100 milhões. Entendeu? Por que está estourando o negócio? Porque tem duplicidade. E aí, como identificar? Então, uma forma de identificar a duplicidade é assim, ó. Você sempre, como a gente vai fazer uma consulta, é o famoso select, né? Certo. Então, eu vou trazer o seguinte. Esse ID, teoricamente, esse ID aqui, ele é... Lucas, pode atender. rapidinho, que o cara vai vir só medir o box aqui, meu. Vai lá, vou pausar aqui, peraí. Vamos lá, não sei se você tá vendo a minha tela, era só para fazer o... Feito. Isso daí você compreendeu como funciona, então, esse... Sim, eu tinha feito aqui, tinha dado um erro, eu lembrei aqui da vírgula. Show de bola. Aí, cara, o que a gente vai brincar aqui é o seguinte. Vamos ver? Deixa eu tirar aqui o meu... A gente vai verificar agora aqui nessa base de cards aqui, se esse, em geral, tá? Em geral, uma das dos indicativos que dá que uma chave é única quando a base é amigável, digamos assim, é que ele tem um ID. Alguma variável tem ID, alguma coisa underline ID. Esse cara só tem underline e depois ID. Então, em geral, isso aqui é a chave que vai fazer o cruzamento, em geral, tá? Não necessariamente é, muitas vezes tem que testar todas, nenhuma é, e aí você tem que fazer cruzamento com várias chaves para tentar chegar a algum lugar. Aqui, para a gente ver se tem duplicidade nesse amigo, a gente vai fazer uma contagem. E para fazer contagem, a gente vai fazer um agrupamento, tá? Como se fosse uma tabela dinâmica, tá certo? Igualzinho, o mesmo princípio da tabela dinâmica. Tabela dinâmica, você pega a base, você joga, no caso, jogaria essa própria variável aqui, podia pegar essa mesma variável ou uma outra e pedir para ele fazer um contador do lado. Aquele que aparecesse mais que um na linha, no contador, significaria que eu tenho uma duplicidade nesse cara. Concorda? Certo. Você captou a minha ideia ou não? Sim. Ele vai fazer um condensado, né? Exatamente. Então, o que eu vou começar brincando aqui é assim, eu vou selecionar, vou pedir o select, vou pedir para ele, vou chamar de T1 de novo, porque eu tenho o hábito disso. Vou pedir ID e vou pedir para ele fazer um contador. Aqui, no caso, no SQL, o contador é count. Ele já tem uma funçãozinha matemática. Como eu sei que é matemático porque aparece esse símbolo aqui. Então, é uma função matemática. Eu abro o cara, ele me traz até algumas informações como ele funciona, tá? Coloco a variável da tabela que eu quero, no caso da tabela T1, e a variável, no caso, vai ser a ID, mesmo que eu vou pedir para ele contar lá mesmo, sem problema, como se fosse uma tabela dinâmica, pedir, e vou dar um nome para esse cara, eu vou chamar de S, né? Vou chamar de quantidade, PT, só isso, tá? Ou se eu quiser até identificar melhor a quantidade de ID. E aí de onde que vem? Então, from, vem da cards, tabela cards, e chamo de T1, certo? Isso aqui é da onde vem. Só que o que eu estou fazendo? Nesse computador aqui, se eu rodar desse jeito, olha o que acontece, ó. Selecionei. Tá vendo que ele me trouxe apenas um ID, que é o primeiro, vai ser geralmente o primeiro que ele vai pegar lá. E ele falou 230. Não tem os outros, tá vendo? Então, o que eu tenho que mandar ele fazer? Eu tenho que mandar ele fazer o seguinte, olha, para cada ID, para cada linha do ID, eu quero que você agrupe esse cara, eu quero que você faça um agrupamento por ID. E esse contador aqui, então, vai ser por agrupamento por ID. Então, como que a gente faz isso? A gente manda ele agrupar pelo comando group, ou seja, agrupar por group by. Tá vendo? Esse daqui era o where, que era o filtro. Esse aqui é o agrupamento. Por qual variável que eu quero que ele agrupe? Por essa daqui. Para cada linha, eu quero que ele faça o quê? Uma contagem para mim. Sacou? Fazendo isso, selecionando. Então, seleciono a parte que eu quero. Apertei F5. Aí, o que ele trouxe, ó? Ele já trouxe aqui para mim dessa forma. Eu sei que esse ID eu tenho dupla contagem, esse ID eu tenho dupla contagem,
E assim vai. Tenho vários com duplas contagens. Tá vendo? Ele eu tenho 215 linhas. Certo. Tá? Só que a minha base, eu vou tirar esse where aqui. Para você tirar o where sem apagar, é só colocar um comentário. O comentário é assim, ó. Você coloca entre barra, asterisco e no final asterisco barra. Ele vai comentar isso daqui e não vai rodar, tá? Certo. Então eu vou selecionar somente esse cara aqui. A gente sabe que na base cards ele tem 230. Opa, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Aqui, ó, ele tem 230 linhas. Só que, na hora que eu agrupo, essa chave aqui tem repetição. Tanto que ela se repete 2 vezes, que dá um total de 215 sem repetição. Aí tem uma forma de você pensar assim, tá bom, quem são esses caras aqui? Quem são esses 15 caras aqui que eu gostaria de ver? Né? Você fala assim, eu gostaria de ver quem são essas pessoas. Para eu saber como são essas duplicidades, para eu poder estudar essas duplicidades. Você pode fazer assim, ó. Você pode falar select. Opa, select. Você fazer uma consulta. Vou trazer todo mundo, T1. Eu vou trazer aqui a T1. Todo mundo dele. Tá certo? Todos esses caras aqui. Aí, uma das maneiras que tem, tá? De fazer. Eu vou mostrar uma maneira que tem. Tem outras. Uma maneira de fazer assim, ó. From cards. É a tabela T1. Tá certo? E aí eu vou fazer um filtro. Where. Onde T1 ponto ID, underline ID, esteja dentro, ou seja, dentro de uma lista. E essa lista são essas pessoas aqui, ó, são esses 15. Ah, ele deu um order by aí também já, né? Como é que é? Você chegou a dar um order by para ele colocar todos os dois ou é já natural isso? Ele vai trazer todos que tem a repetição? Não, eu não precisei colocar o order by. Certo. Ele trouxe aqui sozinho, mas eu poderia colocar assim, por exemplo, ó. Order by count T1.id vai ordenar por esse cara que eu estou fazendo esse conta aqui e coloco descendente, do maior para o menor. Se eu rodar aqui, ele me traria aqui. Coloco os 2 primeiros, tá vendo? Tudo que é 2, são os 15 caras. Só que se eu posso falar assim, ascendente. Se eu fizer isso, ele vai colocar lá no final. Entendi. Tá? Aí o que acontece aqui? Como eu quero esses 15 aqui que são as 15 pessoas, uma forma de fazer isso aqui é eu copiei, tá? Selecionei, copiei e vou colar aqui dentro, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, esses 15 aqui, como são strings, eu crio uma lista e coloco um filtro em formato de lista, vírgula, coloco o outro cara, vírgula, e assim vai. Não é a forma mais inteligente, mas é uma possibilidade de, tá? Aqui eu posso colocar esses caras para todo mundo. Aqui. Aí a gente vai fechar aqui, colocar a vírgula aqui, colocar os aqui e a vírgula para cada um deles. Fechou, tá? Esse where, tá vendo que ele abriu esse negócio aqui do where, ó? É tipo um agrupamento aí. Porque tá aqui dentro, ó. Ele abre aqui e fecha aqui. Entendi. Entendeu? Pra ele te mostrar que tem um grupo aqui. Ó, então selecionei, rodou, então ele me trouxe apenas essas pessoas que são duplicadas. Tem 30.
Para saber se está certo é o seguinte, nós tínhamos 230 no total, sem duplicidade dá 215, ou seja, você tem 15 a mais. Então os 15 a mais os 15 originais dá 30. Então aqui tá ok, tá certo? Aí aqui, só para você ter uma ideia, a gente pode brincar e fazer isso aqui, ó. Order by T1.id. Aí você seleciona o Braguenite aqui da vida. No caso, ele só vai rodar a seleção que o que eu selecionar mesmo, né? Como cursor, no caso. Sim, sim. Ele não roda tudo, né? Não, só o que você selecionar. Aí eu pedi para ele fazer isso daqui para mim, ó. Eu pedi para ele ordenar para mim já por ID, tá vendo? Porque daí ele traz para mim já certinho. Esses dois são repetidos, esses dois são repetidos, e assim sucessivamente. Para que serve isso? Para olhar isso aqui. Olha que interessante, os tipos de repetição que se há. Aqui, esse primeiro ID, eu tenho um card roadname chama Bush, o nome é Bush, a data de aniversário é 1977, 6/22, do estado do Pará, esse número de telefone. Paraná, perdão, Paraná. Pará é PA, perdão, tem razão. Paraná, e eu tenho esse número de telefone. Aí eu tenho esse mesmo número, com esse card hold name, o mesmo Bush, só que é outra data de aniversário. Aqui é Paraná, é isso? Paraná, um mesmo número de telefone. Ou seja, é como se eu tivesse um cartão do proprietário e um cartão adicional. Tudo bem? Ah, perfeito. Ficou? Perfeito. Agora olha esse daqui. Eu tenho os mesmos IDs, mesmo card hold names, mesmo Warren Richards, mesmo name, mesma data de aniversário, mesmos nomes, só que em estados diferentes. Como que chama isso aqui? Como assim? O que é isso aqui? Que tipo de duplicidade é essa? Uma das possibilidades de ser. Pode ser fraude? Não sei. Pode ser fraude ou erro da base. Ah, sim. Tá? Porque aqui, por exemplo, nós não temos uma data que coloca uma data de quando o cara pediu o cartão, quando foi impresso o cartão pro cara. Então, eu não tenho como falar assim, o cara tinha esse cartão aqui, esse cartão foi cancelado, ele mudou de estado e agora eu tenho esse cara aqui. Eu não sei. Entendi. Entendeu? Mas eu tenho uma duplicidade aqui esquisita, tá certo? Que isso aqui tem que ser tratável, tem que ser identificado e tratável. Então, o que acontece? Essas coisas aqui quando você vai desmiuçando a base e vai falando, ó, e no caso lá no dicionário de dados ou num documento, você vai escrevendo, ó, acontece isso, esse problema, isso aqui tá com tem duplicidade, isso aqui aparentemente é isso, aqui aparentemente é aquilo. Você vai higienizando a sua base, né? Conhecido como, algumas vezes chama higienizar a base. Agora, olha esses dois aqui, ó. Aqui a gente tava com o Warren, aqui o James. É a mesma coisa que o de cima, tá? Que esse com Bush, é a mesma coisa, muito parecido, ó. Você tem aqui dois IDs, mesmo nome, como se fosse o nome do proprietário, um proprietário e um adicional, duas datas diferentes, parece que é o filho do cara, né? Talvez, ou a esposa, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mesmo estado é o mesmo, telefone é o mesmo. Tudo bem? Certo. Aí, ok. Agora aqui, Ashley, a mesma coisa. Ashley, a mesma coisa. Só que daí, olha que interessante. A data de aniversário é a mesma. Só que tá no nome do Mike Swanson. Exatamente. Tem Mike Swanson, mesma data de aniversário. Ou seja, você pode ter simplesmente um erro de base novamente. Porque os telefones são os mesmos. Esse cara, aqui, tem alguma Cox coisa, Burns. tem alguma coisa diferente? Aparentemente tá exato. É tudo igual. Ou seja, isso é uma duplicidade de registro na base. Certo. Esse aí é o caso que a gente poderia excluir sem dor na consciência, né? Sem dor na consciência, exatamente. Tá? Então isso aqui é um caso. Porque teoricamente essa base não era para ter duplicidade.
Se ela tem, ela tá com erro. Entendi. Sacou? Porque é uma base de cartão, uma base de cliente. Você está repetindo 2 vezes o mesmo cliente. A mesma coisa para essa aqui. Geneva Velasquez. Também meu idêntico. Tá? Outra aqui. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, essa catelinha aqui. Ele tem 2 nomes diferentes. Aqui, ó. São 2 nomes. 2 cardhold names. As datas de aniversário são iguais. Só que são estados diferentes e o mesmo telefone. Tá? Aqui, esse cara. Por que ele tá duplicando? Muda. Porque o mesmo Só o problema estado. que você viu lá em cima. Só o estado. Aqui, essa Katrina. Olha isso aqui. Também o estado. Aparentemente, parece que todo o estado duplicado tá com a Bahia, né? Eu não tinha notado isso. Mas é uma boa. Não sei. Boa. Eu não Pelo tinha menos o que eu notado. vi. Olha esse daí. Carol Hoffman também tá. O estado tá igual, o telefone igual, tá tudo igual. Outra duplicidade que dá pra tirar fácil, tá vendo? Aqui, ó. Mesma coisa. Tira fácil. Nesse caso, Lucas, é recomendado eu simplesmente excluir esses 30 casos ou sanar mesmo, igual você falou, higienizar a base? Eu Higienizar. simplifico o que pode ser simplificado, eu tiro, e o restante que eu não tiver como ter uma resposta, em vez de eu usar, eu simplesmente separo. Você pode fazer isso, você pode limpar o que dá, que nem esses daqui vai sair, aqueles de cima saem, que estão tudo iguais, você sai. Ou tenta encontrar uma maneira de utilizar uma variável apenas. Por exemplo, aqui. Se você pegar esses caras aqui, você pode utilizar para esse cara aqui, como você tem um titular, que é o Bush, e um adicional, você pode utilizar apenas o titular para trabalhar. Verdade. Entendeu? Você trabalha apenas com o titular. Agora, quem vai te dar... Eu vou deixar isso aqui, vou te deixar você pensar um pouco. Quem vai te dar um pouco de trabalho vai ser essa mulher aqui. Certo. Isso aqui é interessante. É legal pensar sobre isso, porque você vai se deparar com uns probleminhas assim na vida. Certeza absoluta. Eu falo certeza que eu me deparava com essas desgraceiras aqui no trabalho. É o que mais tem, tá? Não existe banco de dados bons não, tá? A maioria você vai ter que fazer uma engenharia nele para conseguir tirar a informação. É como... Dá para usar, talvez pelo fone, não sei, que tem um DDD ali também, né? Mas também Você quem já garante tá que ela indo pro caminho certo, meu amigo. Show de bola. Show de bola. É isso. Já viu? É isso, né? Já tá vendo uma parada. Já tá indo. Já descobriu um pedaço. Maravilhoso. É sério. Show de bola. É verdade. Então, porque eu já trabalhei muito com isso também, Lucas. Quando eu mexia com CRM, meu, tinha cada absurdo, meu. E eu via que o DDD era um indicativo, assim, muito bom. Boa. 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 Uma coisa que eu fiz quando eu brinquei com essas bases, eu peguei uma base externa da internet com DDD e estado para comparar se o DDD que estava marcado aqui era o mesmo estado que estava aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz. Uma das coisas que eu fiz. Só que daí eu falei assim, tá, eu não vou tirar esse estado daqui porque eu posso ter uma situação assim. Por exemplo, o cara ele tá com um DDD, por exemplo, aqui em 71, só que ele tá em São Paulo, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, tem gente que mora aqui, mas veio da Bahia e deixa o DDD de lá, né? Então, pode isso acontecer. Mas uma chave que dá para você criar aqui, uma chave dupla, é esse cara com esse aqui. Esse cara com esse daí dá para criar uma chave dupla. De boa, tranquilaço. Certo. Eles são os únicos dois que o que é igual aqui é igual aqui. Isso é uma coisa boa. Ó, esse aqui é dupla contagem, tudo igual. Então é outro que dá para tirar sem dor na consciência. E esse aqui também você pode brincar com esse cara e o fone sendo uma chave única. E aí você pede para ele tirar as duplicidades. Quando você fizer isso, você já vai resolver bastante problema utilizando a chave ID. Mas essa é uma forma de você ver
como que você faz para ver contagem de dupla repetição. Que foi que eu fiz aqui. Primeiro você começa fazendo um agrupamento do ID para ver a quantidade, pega essa quantidade e filtra esses caras. Por exemplo, ele traz para você. Uma forma de fazer isso seria... Então, assim, eu fiz essa forma aqui que não é a mais esperta possível. Por que não é a mais esperta? Porque eu tenho 15 caras, copio e colo, coloco aqui. Se tem uma base gigantesca, você aparece 1000 caras desse jeito aí, o que você faz? Faz o seguinte, essa base aqui, eu vou te mostrar o que dá para fazer bem rapidinho. Olha só que legal. Você faz assim, ó. Create table. Eu vou chamar de teste aqui porque eu sou criativo pra caramba, né? Então, eu vou criar aqui uma tabela chamada teste, tá? Ah, tem que dar uns espaços aqui que ele pode dar pau. Ah, e faltou um as aqui. Beleza, criou a tabela teste. Essa tabela teste, ela tá aqui, ó. Tá certo? E ele trouxe aqui pra mim os 215 caras. Tá? Beleza. Aí, cadê? Onde eu tava aqui? Deixa eu colocar aqui descendente aqui pra... Só que, tem um detalhe aqui, tá? Olha isso, ó. Se eu tentar gerar isso aqui de novo... Ele vai falar que já existe. Exatamente. Então, se eu quiser utilizar o mesmo nome de tabela, não vai ter jeito. Você vai ter que apagar a tabela, porque senão ele não aceita, tá? Ele é meio chatinho pra isso. Beleza? Ainda bem que o drop é bem tranquilo. Sim, essa linguagem aqui, o MySQL é da mesma forma, tá? Mesma água morna que você tá vendo aí, mesma coisa. Aí o que acontece? Vem aqui, ó, teste, já ordenou aqui pra mim, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, como eu só tenho os 215 aqui, eu vou falar assim pra mim, ó, faz uma tabela nova pra mim, cruzando essas informações daqui com as informações e trazendo as informações de card pra mim. Então traz as informações de card pra mim, só que só traz pra mim onde esse AQTID for maior que 1. Sacou? A lógica é assim, ó. Vou fazer ela aqui embaixo, quer ver? Fala assim, ó. Cria uma tabela nova pra mim. Vou fazer aqui, ó. Create table. Chamar de card V2. Aqui. Aqui é select. Eu vou pedir para ele selecionar para mim todo mundo da tabela 1. Aqui fala, traz todo mundo da tabela 1, que é da tabela card que eu quero trazer. Então, no caso, from. Eu vou começar com a teste. Vou chamar essa aqui de T2, você já vai sacar a ideia. Ó, a teste vai ser a minha T1. Vou fazer um left join com a tabela cards, que vai ser a minha tabela T2. Ou seja, vai trazer todo mundo da tabela T2, que esse cara aqui, eu não preciso nem trazer nada da tabela T1, porque na T1 também tem a ID. Faz sentido para você? Sim, sim. Então, beleza. E aí, agora aqui é a chave de cruzamento. Então, o onde, né, na tabela T1 ponto underline ID seja igual na tabela T2 ponto underline ID. E aí eu falo assim para ele, ó, observe, ou seja, onde, faça um filtro para mim na tabela T1, ou melhor, é isso aí mesmo, na tabela T1 ponto QTID seja maior que 1. Porque aí ele vai pegar e só vai trazer quem for maior que 1. Perfeito. Entendeu? Ele vai trazer os 30 casos. Exatamente. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Rodou aqui. Cards V2. Teste aqui. Cards V2. 30 casos, tá vendo? Perfeito. Tá?
E aqui ainda, ele ordenou aqui misteriosamente pra gente. Vamos, você pode até colocar assim, ó. Order by T2 ponto underline ID. ID. Tá certo? Aí se você rodar, aí você vai ter que apagar esse cara. Então no SAS é mais prático, ele vai direto. Tem os seus problemas, né? Pode sobrescrever ela muito rápido. Drop table. Aqui. Apagar esse trem, vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Aqui rodou. Já traz ordenado a cards 2. Perfeito. Tá? Bush White, Warren Richards, maravilha. Aí é legal o seguinte, a ideia para você, para a próxima aula, você vai começar a trabalhar quando? Segunda? Segunda. Tá. Que dia que você quer fazer, você pode fazer a aula? Porque agora fica muito complicado. Eu fico daí à sua disposição, meu. Quer fazer, você prefere fazer como você vai começar essa semana, quer fazer na sexta-feira na hora do almoço? Que hora que você vai ter almoço? Eu acho que tá marcado do meio-dia a 1 mesmo. 1 hora só? 1 hora. Tá bom. Quer fazer da meio-dia a 1 na sexta? Tá bom. Pode ser? Por que eu tô falando isso daí? Porque como você vai começar essa semana, geralmente os primeiros dias é aquela correria de falar com TI, habilitar o sistema, aquele estresse básico, né? Você sabe como que é, né? O cara vai te dar o computador, você vai ter que habilitar um monte de coisa, ficar conversando com um monte de gente no telefone, até você pontuar. Então acho que na sexta-feira você já deu já tá, digamos assim, rodando bem tudo que você precisa rodar. E aí até lá você já conseguiu pelo menos dar uma pensada nessa base aqui. Porque tá bom, perfeito. Qual que é a ideia que eu queria deixar para você aqui? Como que você pode tirar a duplicidade dessa base? Certo. Tá? Porque você vai precisar tirar as duplicidades daqui, que você vai ter que tirar, essas duplicidades desgranhentas, tá certo? E depois, e principalmente, você vai ter que tirar essas duplicidades. Pensa nelas. É a primeira coisa. E sem precisar necessariamente criar variáveis, sem precisar fazer um feature engineer aí de criação de variáveis. Só com as variáveis que você tem aí, você já consegue... Você já matou, tá? Se você trabalhar com esse cara e esse daqui, e o fone, você vai conseguir criar uma chave para resolver o problema. E a dica que eu te dou é a seguinte. Aqui, você pode criar uma concatenar, só para você ter uma ideia. E concatenação aqui é assim, ó. Você pode escrever aqui, ó, t1.id underline id. A dica, que parece que eu sou dica, né? A ideia aqui, ó, a teoria que eu fiz foi o seguinte. Esse símbolo aqui é concatenar. Certo. Então, quer ver? Eu vou fazer para você, você vai entender facinho o que é. Ele não tem esse programa aqui especificamente, o SQLite, ele não tem uma função de concatenação, tá? Ele não tem isso. Algumas fala? O SQL normal, o MySQL, não o normal, né? O SQL normal, ele tem concat que dá para fazer. Tem alguma ferramenta dessas do Google? Acho que não, né? Para SQL do Google. Eu não sei se eu estava lendo algumas coisas que pelo Python você chama uma biblioteca e você programa e você faz as coisas em SQL dentro do Python. Só que dentro do Python mesmo, tá? Eu não vi no Colab. Provavelmente no Colab deve dar para fazer. Você chama uma biblioteca. Eu vi um cara que isso é de 2014 ainda, então já faz um tempinho essa publicação. O cara pegava o Python, chamava uma biblioteca que era uma biblioteca em SQL e fazia as coisas na boa. Provavelmente o Colab deve dar para fazer. Provavelmente, cara. Ele não é verdade, acho que dá mesmo. Tô tentando lembrar aqui. Eu ia escrever Colab aqui. Porque o Colab, eles estão fazendo um monte de coisa para tentar fazer uma... Como que era a ideia da Google? Criar um compilador para qualquer coisa. Né?
qualquer linguagem, né? Java, tal, JavaScript, Exatamente. C, verdade, React. Eu estava tentando fazer isso de grátis, assim. Que tem algumas plataformas que você consegue programar em várias linguagens. O SAS é uma delas. Eu fico falando do SAS porque eu trabalhei muito tempo. O SAS é uma delas que você chamava uma biblioteca, por exemplo, e programava em qualquer linguagem, em várias linguagens. C, MATLAB, C, Hum, MATLAB, Java, JavaScript. Você conseguia fazer qualquer porcaria lá dentro. Ó, perfeito. deixa eu te mostrar aqui a brincadeira. Ó, tá vendo aqui que eu fiz? Criei uma chave que é entre o ID e o fone. Tá vendo? Se você Certo. pegar a própria tabela cards, criar uma réplica dessa tabela cards com uma chave dessa daqui e pedir depois para ele contar essas chaves como a gente fez aqui, tá vendo? Ele vai ter os É. 215 chaveados. E aí você pode usar essa chave para resolver o seu problema, Hum, para tirar a duplicidade, entendeu? Uma das formas que tem, tá? Porque daí o que acontece? Se você for por aí o que eu fiz? Eu fiz isso, utilizei essa chave e utilizei para resolver o problema isso aqui, ó. Eu peguei essa data aqui, peguei o ano de todo mundo, fui tirando o ano e fiz a idade de cada um com relação a 2020. Aí eu pegava essa chave e pedia para ele trazer qualquer um mínimo para mim, qual que era a idade mínima entre essas duas pessoas que eu tinha. Tá vendo? Entre essas duas. Não é aqui, né? É aqui, né? Cadê? Aqui. Eu pedia para ele trazer o mínimo entre essas idades aqui. Quando você utiliza essa chave e utiliza o mínimo entre essas idades, você vai resolver 98% do problema. Na verdade, 99%. Vai ter dois casinhos que você não vai. Você vai ter que dar uma quebradinha de cabeça para conseguir tirar. Mas ele sai. Aí é o seguinte. Então tá, pensa nesse caso. Vou colocar essas aulas para você lá. E aí eu vou colocar a outra aula disponível lá. Lá no final daquela aula que eu fiz com os meninos, responde essa pergunta. Só que seria interessante você pensar, porque se você pensar nela, você vai falar, a hora que você vê o que eu fiz, você fala assim, porra, entendi. é isso, ó, perfeito. Entendeu? Senão você só vai ver o que eu fiz e falar assim, ah, beleza, amanhã você esqueceu. Você quer entender o que eu quero Ah, dizer? Você pensar e ver, você nunca mais vai esquecer, porque daí o primeiro dia que aparecer um problema disso daí pra você, fala, já sei como faz. perfeito. Entendeu? Você vai gostar de brincar com isso daí. Você fez isso pra essa tabela, para todas as outras depois dá para seguir essa lógica e você arrumar todas, porque foi assim que eu fui fazendo. Só que eu não fiz tão bonitinho assim, eu demorei porque como eu não conhecia essa tabela, eu precisei ir voltar e encontrar as chaves dela, que vai ser o próximo passo, como que uma tabela se relaciona com a outra, né? E aí eu te mostro o fluxograma. Beleza? Legal, beleza. Show de bola. Você vai trabalhar muito com esse SQL, meu amigo. Se prepare, você vai ficar bom nisso. Em 2, 3 meses você já tá É, então, foi, comendo no café da manhã SQL. Você foi vai, o que a Patrícia disse mesmo. você vai comer um. A hora que você for pegar o pão assim, cortar o pão assim, vai sair um select table. Entendeu? Abriu a manteiga assim, passou, vai estar lá, create table. É um inferno. É, Vai, sabe? É um negócio de maluco, cara. não, legal, meu. Tá bom? É isso Não tem aí. escapatória, né? Não tem, cara. Infelizmente não tem. É o que a É, gente usa. E vai usar muito. Cada vez mais, porque banco de dados, tudo banco de dados SQL. Eles já estão usando o Microsoft, que é MySQL. Então já está lá dentro e provavelmente vai estar em alguma nuvem da Microsoft o deles. Ou eu acredito que sim, um Azure da vida aí, né? porque não compensa ficar com um servidor próprio, né? Caro. A nuvem é barata. A nuvem é baratíssima. É, com certeza. Baratíssima. Cara, então é isso. Até sexta que vem. Forte abraço e boa Nossa, sorte. Qualquer valeu, cara, se Lucas. tiver algum problema aí durante essa semana, no seu trabalho, uma coisa que você nunca viu, me liga, cara, tá? Me liga. Eu tô velho, né? Me manda um É, WhatsApp. Tá bom? Aí, tá certo. tá. Tá legal. Forte abraço. Maravilha.